Boa tarde, boa noite. Eu sou o mestrando Jamilson Oliveira Ribeiro. Vou apresentar a monografia com o seguinte tema: movimento de translação e a inclinação do eixo de rotação da Terra, ocasionando as estações do ano. Solicitada pelo professor Dr. Militão Figueiredo como pré-requisito para a disciplina de Física Contemporânea. Aqui temos uma foto ilustrativa das estações do ano. Apenas uma imagem, temos primavera, verão, outono e inverno. Então, desde a antiguidade, não se sabe exatamente quando, mas há pelo menos 5.000 anos, o homem tem uma curiosidade singular pelos fenômenos do universo, pelos mistérios e enigmas do céu. Bem antes do geocentrismo de Ptolomeu, do heliocentrismo de Copérnico, passando por Galileu, Kepler, o homem busca resposta para entender esses fenômenos naturais. E ao longo do tempo, a curiosidade se perfaz para uma necessidade de sobrevivência, em que se fazia urgente reconhecer e entender melhor os períodos e suas mudanças climáticas para a agricultura, construção, locomoção, navegação e até mesmo para o seu bem-estar com a natureza. Várias culturas e civilizações de povos diferentes procuravam nas suas crenças explicações para essas mudanças, e contudo, a maioria desses povos, coincidentemente, concordavam que tais mudanças se deviam à localização do Sol em relação à Terra em diferentes épocas do ano. Inicialmente, a Terra possuía apenas dois climas, quente e o clima frio, e as épocas e as diferentes estações eram analisadas pelas posições das constelações das estrelas no céu. A astronomia é considerada a mais antiga das ciências. Os seus estudos foram evoluindo ao longo do tempo por povos antigos, como babilônios, gregos, chineses, maias, árabes e muitos outros. Tiveram também muitos cientistas, como Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Kepler, Isaac Newton e outros tantos que dedicaram sua vida a observar o céu e as muitas transformações. À medida que os dias vão passando, as localidades do globo vão sofrendo variações de temperatura pelas estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Essas mudanças permanecem dia após dia, ano após ano. À medida que a Terra se movimenta em torno do Sol, o planeta vai sofrendo variação de temperatura. O Sol, em seu movimento aparente, estará mudando de posição, ficando em alguns períodos mais altos e em outros mais baixos na esfera celeste. Dessa forma, a incidência de seus raios chegarão de forma diferente em cada localidade do planeta, podendo ser vertical e ainda mais ou menos inclinados. Essa variação na incidência dos raios solares provoca uma sucessão de mudanças climáticas que ocasiona a sucessão das estações. Fazendo um estudo da posição do Sol ao longo do ano, pode-se notar que sua altura varia, sendo essa altura maior no verão, diminuindo sua altura à medida que se aproxima o outono e inverno e voltando a aumentar gradualmente, próximo à primavera, até chegar novamente ao verão, completando o ciclo. Como foi dito, devido à variação do Sol em relação ao movimento da Terra, ocorrerá também uma inclinação para mais ou para menos, como você pode ver na figura mostrada. Os raios solares que chegam à Terra estão mais verticais no verão e assim ele atinge um ponto menor, promovendo uma maior dissipação de energia, maior aquecimento e luminosidade. Já no inverno, esses raios incidirão sobre a Terra de forma mais inclinada, espalhando-se por uma área maior, com menos aquecimento, menos luminosidade e menos dissipação de energia. Essa variação da altura do Sol, como mostra a figura, que causa sua verticalidade e inclinação, advém do movimento aparente e ocorre devido ao movimento de translação da Terra e pelo movimento de rotação, que ocorre em torno de um eixo imaginário que apresenta uma inclinação de 23,5 graus em relação à perpendicular da eclíptica, que é o seu plano de órbita da Terra. Pela esfericidade do planeta, ela possui duas subdivisões, os hemisférios norte e sul. Assim, durante o movimento, parte do planeta recebe luminosidade e a outra parte não. Essa inclinação vai ocasionar na diferença de iluminação entre os hemisférios norte e sul, em que durante a translação um vai estar mais iluminado do que o outro. Dessa forma, as estações do ano são invertidas. Quando é inverno no norte, é verão no sul e vice-versa. Então essa foto mostra a inclinação dos raios solares, numa imagem, enquanto ela está mais inclinada em uma, está mais vertical em outra, mas na verdade o que está inclinado mesmo é o eixo de rotação. É uma foto ilustrativa só para mostrar que pelo movimento da aparente do Sol, os raios que chegam à Terra eles vão chegar de forma mais vertical ou mais inclinada. Depende da estação do ano que se está. Falaremos aqui sobre o movimento de translação e também sobre o movimento de rotação, que são os movimentos primordiais para que aconteça a sucessão das estações do ano. O movimento de translação é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol, junto com os outros planetas.
Isso acontece com uma velocidade média de 107.000 km por hora. Nesse movimento, a Terra descreve um caminho que tem a forma de uma elipse. A translação é feita em 365 dias e 6 horas. Por isso, a cada 4 anos, temos o acúmulo de um dia. A partir da multiplicação dessas 6 horas anuais por 4 anos, tem-se assim um ano bissexto, um ano com 366 dias. Esse dia é acrescentado no mês de fevereiro, que a cada 4 anos passa a ter 29 dias. Pelo fato do movimento de translação se dar através de uma elipse, em algum momento a Terra estará mais próxima do Sol, em um movimento chamado periélio, que tem uma distância do Sol na sua proximidade de 147 milhões de quilômetros de distância. Em outro momento ela estará mais afastada, certo? Mas estará mais distante, chamado de afélio, que tem a sua distância, né, de afastamento do Sol é de 152 milhões de quilômetros de distância. Entretanto, podemos comentar que esses pontos importantes do afélio e do periélio, eles não influenciam de forma direta nas estações do ano. Tem pouca influência, porque, como foi falado, né, há pouco, quando acontece uma estação do ano, por exemplo, de verão no norte, vai ser inverno no sul, ou seja, essas estações são invertidas. Dessa maneira, nos dois pontos, tanto no afélio ou no periélio, por exemplo, no afélio, os dois hemisférios vão estar mais afastados, e no periélio os dois hemisférios vão estar mais próximos. Então, dessa forma, se fosse a influência direta do afélio e periélio, seriam a mesma estação do ano nos dois hemisférios, não teria essa inversão de estações em cada hemisfério. Então, falando aqui do movimento de rotação, o que se sabe? Que o Sol está rotacionando no centro da Via Láctea. A Terra, até onde se sabe, é o único planeta habitado. Ela acompanha o movimento de deslocamento que o Sol faz no espaço e, assim como vários outros astros, a Terra está sempre em movimento. Ela gira em torno do seu próprio eixo, isso é chamado de movimento de rotação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. O eixo de rotação é uma linha levemente inclinada que vai de um polo a outro, seguindo o sentido oeste e leste, sentido anti-horário. O planeta leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar esse giro, numa velocidade de cerca de 1.666 km por hora. Tal movimento é responsável pela existência dos dias e das noites, e ela faz com que a luz solar progressivamente ilumine diferentes áreas da Terra. Pode-se observar na figura abaixo que o eixo de rotação terrestre é inclinado em relação ao plano de órbita da Terra, existindo desvio cujo ângulo mede aproximadamente 23,5 graus, que tem como consequência uma variação na iluminação dos hemisférios ao longo do ano. As estações do ano. As estações do ano são épocas caracterizadas pelas mudanças climáticas. Elas acontecem devido à intensidade de luz e calor que atinge parte do planeta. Durante o movimento de translação, a luz solar e o calor chegam aos polos norte e sul de forma diferente, como já foi até dito. A gradação das estações e a quantidade de luminosidade que cada localidade recebe ao longo do ano decorrem da inclinação e da distância dos raios que chegam até a Terra, devido aos dois movimentos distintos, o movimento de translação em volta do Sol e o movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, sendo que esse eixo ele tem uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus em relação ao plano de órbita. E lembrando que o seu eixo mantém sempre a mesma direção ao longo de todo o movimento. Então aqui temos uma foto, uma imagem, né, que demonstra os dois principais movimentos que causam a sucessão das estações. A inclinação do eixo de rotação da Terra. Essa inclinação vai fazer com que os raios cheguem de forma inclinada, né? Por exemplo, de forma mais inclinada no inverno, e cheguem de forma mais vertical no verão, por exemplo. Então temos também o movimento de translação, que faz o movimento que a Terra percorre, né, descrevendo uma órbita elíptica em torno do Sol. Então o planeta Terra é dividido em 3 paralelos, são linhas imaginárias. O Trópico de Câncer, que está a 23 graus e 27 minutos ao norte. O Trópico de Capricórnio também a 23 graus e 27 minutos. O Trópico de Capricórnio e de Câncer em relação à linha do Equador estão na mesma angulação do eixo imaginário de rotação da Terra. Temos ainda a linha do Equador, que está a 0 grau. Então falaremos aqui de pontos importantes, né, para uma melhor análise sobre a gradação das estações. Falaremos de 4 pontos importantes que são determinantes para que aconteçam as estações do ano.
Então falaremos de 4 pontos, né, que acontecem, são pontos específicos que acontecem que vão iniciar as estações do ano, que é os solstícios e os equinócios. São fenômenos astronômicos que marcam o início das estações do ano. Os solstícios são as datas de incidência perpendicular máxima do Sol em uma maior latitude, período do ano em que o Sol, em seu movimento aparente, está mais afastado do Equador. Acontecem em 2 datas, em que se caracterizam pelo dia mais longo do ano e pela noite mais longa do ano. Esses eventos já foram estudados pela comunidade científica e se sabe que no dia 21 de dezembro o Sol está incidindo de forma perpendicular no Trópico de Capricórnio. Esse dia é chamado de solstício de verão para o hemisfério sul e solstício de inverno para o hemisfério norte. No dia 21 de junho está incidindo no Trópico de Câncer, né, que é chamado de solstício de inverno para o hemisfério sul e solstício de verão para o hemisfério norte. Como foi já explicado, as estações acontecem de forma invertida nos dois hemisférios, norte e sul. Quando é em verão no norte, é inverno no sul e vice-versa. Lembrando que essas datas podem sofrer alguma alteração de 1 ou 2 dias. Então, falaremos aqui sobre os equinócios, né? Os equinócios representam o momento em que nenhum dos polos está inclinado em relação ao Sol, que em seu movimento aparente incide diretamente sobre a linha do Equador. Isso significa que os raios solares incidem com a mesma intensidade nos dois hemisférios. Consequentemente, os dias e as noites têm a mesma duração. Equinócio quer dizer igualdade de dia e de noite. No dia 21 de março e no dia 23 de setembro, existe o mesmo tempo de luminosidade, independente da latitude. No dia 21 do 3, por exemplo, tem-se o equinócio de outono para o sul e de primavera para o norte. A estação de outono começa com 12 horas de duração do dia e 12 horas de duração da noite. Mas quando vai caminhando próximo ao solstício de inverno, maior vai sendo o período de noite e menor vai sendo o período de dia, de luminosidade. Então o outono é uma estação em que as noites vão ficando mais longas e os dias mais curtos, até chegar no solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano. Se pensarmos na primavera, acontece justamente o oposto. Nela, o equinócio começa com 12 horas de dia e 12 horas de noite. E quanto mais vai se aproximando do solstício de verão, mais vai ficando o período de luminosidade, maior vai ficando, até chegar exatamente no solstício de verão, que é o dia maior, de maior luminosidade de todos. As medidas dos trópicos são justamente a incidência perpendicular máxima do Sol, posições máximas que o Sol pode se deslocar em uma latitude sul ou latitude norte, nos trópicos de Capricórnio e de Câncer. Dessa forma, o Sol nunca surgirá perpendicular aos polos. O Sol ele é intertropical, ele vai ficar sempre se deslocando de um trópico para outro. Ele não chega nos polos. A latitude é a medida angular em graus entre o plano do Equador e um plano qualquer sobre a superfície de referência da elipse. Os raios solares estão no mesmo plano, porém a inclinação desse plano depende do ponto onde você está na Terra. Quanto maior a latitude em uma determinada localidade, mais definida será a estação do ano. No solstício de verão, por exemplo, em lugares de altas latitudes, os dias são mais longos. Para quem está no sul, a latitude cerca de 31 graus muda muita coisa. Entretanto, em lugares de baixa latitude, como nas datas do solstício, quase não se nota a diferença entre dias e noites. Por exemplo, em lugares próximos à linha do Equador, latitude zero, praticamente não se nota alteração entre dias e noites, mesmo no dia do solstício, que tem um dia mais longo. Os dias e a noite vão ter praticamente a mesma quantidade de tempo, certo? Então, como foi falado nessa imagem, dá para ver que o que foi dito, que o Sol vai sempre se deslocar dentro desses trópicos. Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer. Ele nunca vai chegar nos polos, ele é intertropical, fica sempre dessa forma. Algumas localidades próximas aos polos, cerca de 66 graus e 33 minutos, possuem a chamada longa noite polar ou longo dia polar. Por exemplo, na Islândia, que está próximo ao Círculo Polar, quando for solstício de inverno, caracterizado pela noite mais longa do ano, o Sol não vai aparecer durante 24 horas. E no solstício de verão, o Sol vai ficar 24 horas no céu. Nos polos com 90 graus, durante toda a estação, né, tem-se 6 meses de duração de dia e 6 meses de duração de noite. Alguns lugares serão mais ou menos marcados pelo dia de solstício ou pelo período das estações, dependendo do ângulo formado em relação à sua localização e o Equador, que no caso é a latitude. Quanto maior for a latitude, mais marcada será a estação. Locais próximos ao Equador, latitude zero, mesmo no dia de solstício de verão, não terão uma diferença
não terão uma diferença nessa quantidade de horas de dia e de noite. Então aqui tem uma imagem que mostra os solstícios, né, e equinócios, fenômenos astronômicos que marcam o início das estações do ano. Então, na imagem nós temos aqui à direita, né, da imagem do vídeo, você vê que o raio solar está incidindo perpendicularmente no Trópico de Capricórnio. Por isso vai ser o solstício de verão no hemisfério sul e no norte, que não está recebendo diretamente os raios solares, está mais de forma mais inclinada, os raios solares estão chegando de forma inclinada, vai ser um solstício de inverno. Então, partindo à frente, você vai ter o equinócio, né, de março, que vai ser o equinócio de outono para um e de primavera para o outro. Na próxima imagem onde a Terra está, do outro lado, no lado esquerdo, você vai ter o raio solar incidindo de forma direta no Trópico de Câncer, que você tem aí agora o solstício de verão para o norte e o solstício de inverno para o sul. E o próximo ponto é o ponto do equinócio, né? Que novamente você vai ter outono e primavera, onde está incidindo diretamente na linha do Equador. Dias e noites têm a mesma quantidade de hora. Então, só a nível de comentário, a gente pode falar de algum movimento importante, dois movimentos importantes, né? Que não foi falado, não foi discutido bem durante a aula, porque não tem pouca influência na questão das estações do ano, mas poder se falar em dois movimentos importantes, que é o movimento de precessão e o movimento de nutação, certo? São movimentos que têm pouca influência nas estações do ano, porque o tempo deles completarem um ciclo é um tempo muito longo, né? Mas a gente pode só repassar aqui algumas informações. Movimento circular, a precessão é o movimento circular do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita, que descreve uma trajetória cônica. Este movimento existe justamente por a Terra realizar um movimento de rotação sobre um eixo inclinado, de 23,5 graus, e pelo acúmulo da massa na região equatorial. Tem como consequência a diferença no movimento aparente das estrelas no céu. O seu ciclo tem duração de 25.700 anos. Então, ele tem pouca incidência, tem pouca relevância para as mudanças climáticas, mas ele tem uma grande relevância quando se trata de astros, certo? Quando se trata da esfera celeste, né? Então, por quê? Por exemplo, o que é Capricórnio hoje, o Trópico de Capricórnio, ele está virado para uma constelação de Capricórnio. Isso no passado. Hoje não é mais a constelação de Capricórnio, já é outra constelação. E essa questão da mudança da posição da Terra ou do Sol em determinados momentos, ela é mudada pela questão da precessão, que é um movimento cíclico, né, que descreve uma trajetória cônica em que está oscilando o eixo de rotação da Terra. Está havendo uma oscilação no eixo de rotação da Terra. E nisso nós temos a nutação também, que é uma pequena oscilação periódica do eixo de rotação da Terra com um ciclo de 18,6 anos, sendo causado pela força gravitacional da Lua, que provoca uma diferença em tempo maior e em tempo menor na intensidade de precessão. Então a precessão é esse movimento cíclico que descreve uma trajetória cônica no eixo de rotação, ele vai aumentar a sua intensidade e vai diminuir devido à nutação, que é uma vibração desse eixo de rotação. Então, enquanto tem um movimento de rotação que a Terra faz em torno de si mesmo, vai ter um movimento de precessão, que é o movimento que o eixo de rotação está fazendo, né? Descrevendo uma trajetória cônica. E tem a nutação que está vibrando, é como se fosse uma vibração dentro desse eixo de rotação. Então, o movimento de precessão é como se fosse um peão, quando está perdendo a força, que ele vai cambaleando para um lado e para outro. Então, esses movimentos, eles também vão, como eu falei, tem pouca relevância do ponto de vista sistemático na questão da climática, né? Mas ele tem uma grande incidência na questão dos astros, porque você vai ver as estrelas, as constelações de uma forma diferente. Só que aí a precessão demora muitos anos para acontecer, quase 26 mil anos, e a nutação mais de 18 mil anos. Então são ciclos demorados para acontecer. Então aqui tem a bibliografia e fica meus agradecimentos aos colegas e ao professor Militão pela apresentação desse trabalho. E é isso aí. Muito obrigado e até mais.